Olá. Bom, na aula anterior eu falei para você sobre a parte de herança entre templates e fiz uma analogia da herança de templates com a orientação a objetos. Lá a gente falou de blocos e eu falei que o bloco funciona como se fosse um atributo da orientação a objetos. Bom, agora eu vou falar de macros. E as macros, a analogia que eu faço com orientação a objetos são com os métodos dos objetos. Então, as macros funcionam como aquelas funções que estão atreladas a um objeto, recebem parâmetros e retornam valores. E eu vou mostrar esse recebimento, essa definição de parâmetros para vocês agora. Além disso, eu vou mostrar o esquema de macros que o Tecton utiliza para definir a aba que está selecionada. Beleza? Eu vou mostrar, vou começar o início dessa explicação nessa aula e vou terminar na próxima. Bom, vamos lá. Na aula anterior, então, eu tinha mostrado para você o template base de toda a página do Tecton, né? Que é esse daqui, olha, o base barra base. Então, se eu entrar aqui, eu vou até apagar aqui o do home para eu não mexer, né? Eu tenho aqui o de rotas. Então nós tínhamos lá o nosso template, cadê aqui de rotas, que era o home, que eu não estava fazendo praticamente nada, só herdando aqui o do conteúdo diferente. Então se eu mudar aqui de rota base para base base, o que vai acontecer com essa página? Ele vai passar a mostrar aquela estrutura característica daquela página inicial do projeto Tecton. Tá? Deixa eu dar um F5 que ele não tinha carregado o CSS por alguma razão. Beleza? Então a base do meu projeto Tecton é isso. Tem aqui um cabeçalho aqui em cima com a parte de login e esse rodapé e o conteúdo vai aqui no meio através da tag body. Tá? Então, se eu colocar, só para relembrar aqui o bloco, deixa eu até já salvar antes aqui também. Deixa eu voltar aqui. Opa! Isso aqui tinha sido a aula de templates, né? Então, vou colocar aqui tem herança com blocos. Deixa eu comentar aqui, porque senão depois vai ficar misturado. Bom, então, voltando para cá, então no meu template base, eu tenho o meu bloco body, no qual eu posso definir aqui e utilizar as marcações, inclusive do Twitter Bootstrap, que já vem também instalado por padrão, para colocar aqui o meu conteúdo. Então, se eu colocar aqui só conteúdo, você vai ver ele aparecer aqui pelo meio, provavelmente aqui à direita, mas nessa parte aqui do meio. Beleza? Bom, e aí, mas no que consiste as macros? Dentro do base, eu defini aqui uma macro, por exemplo, essa daqui que é uma macro de segurança, que vai ser muito importante depois quando a gente vê a parte de segurança do Tecton. Tá? E como é que eu defino uma macro? Então, começo da mesma maneira que eu defini um bloco, abrindo chaves e porcentagem fecha chaves, e utilizei a diretiva, a palavra reservada do sistema de templates macro. Então, a partir desse momento, aqui é como se eu tivesse definindo uma função efetivamente no meu template. Então, veja que eu dei um nome para essa função e não estou recebendo nenhum argumento. O que essa função retorna como parâmetro? Ela me retorna um input que está escondido com um valor aqui, um token de segurança, que é necessário para a gente manter a segurança nas nossas aplicações web. Definida a minha macro, como o meu rota aqui ele herda do base, eu posso executar essa macro. Como eu faço isso? Então eu
venho aqui, tudo que eu tenho que imprimir, abre chave duas vezes e fecha chaves. Para chamar a macro, eu chamo simplesmente aqui e eu vou imprimir esse conteúdo que está aqui. Então é como se eu executasse uma função, ele executa essa macro aqui e me retorna como valor esse input aqui. Você pode definir macro aqui também, você pode definir em qualquer lugar que você necessite, em que você não queira repetir código, tá? Então, se eu verificar aqui o código, não vai aparecer nada porque aquele input é um input do tipo escondido, né? Então não vai aparecer nada, mas se você inspecionar o elemento, de forma que ele te mostra aqui o código o HTML, olha, tem um input hidden onde ele colocou o valor do token, né? E imprimiu o conteúdo dessa macro que está presente aqui no Base. Tá? A gente vai utilizar muito depois isso quando nós começarmos a fazer os nossos formulários HTML. Tá? Aqui na parte de baixo, ó, vou até pular outra linha, tem uma outra macro. Uma macro que o Tekton utiliza para sempre manter o input com a formatação do Twitter Bootstrap, quando você utiliza esse cara dentro de formulários, onde ele apresenta um label, que é o cara que apresenta o nome do input, o valor da propriedade, que ele coloca um ID para essa propriedade, o valor que deve aparecer nesse tipo de input e uma mensagem de erro. Então esse cara ele tem 4 parâmetros. Então se eu for executar esse cara aqui, o que eu vou ter que fazer, né? Então quero imprimir, então sempre abro chaves lá duas vezes. Estou utilizando o form input, então vou passar um label, por exemplo, eu gostaria que fosse o input de nome, cuja propriedade, o nome da propriedade do input chame nome também, cujo valor inicial, por exemplo, posso colocar meu nome e vou colocar aqui uma mensagem de erro só para ver se aparece aqui alguma coisa. Nome é obrigatório, por exemplo. Então, coloquei esse código aqui, vamos ver o que aparece. Então, eu espero que ele, vamos ver, olha lá. Então, ele fez o input com a marcação de CSS do Twitter Bootstrap. Como eu coloquei uma mensagem de erro, ele já até marcou como vermelho aqui. Colocou o Renzo como opção inicial e colocou o label aqui do nome. E se eu quisesse, né, ter um formulário com vários inputs, né, se eu quisesse aqui o sobrenome, então eu não precisaria copiar toda aquela parte de HTML. Seria suficiente eu só reutilizar o código através de uma macro. Por exemplo, vou colocar aqui sem mensagem de erro esse. Então, dou um F5 e espero que apareça um outro input, mas dessa vez com o sobrenome. Como eu não coloquei mensagem de erro, ele não colocou a mensagem de erro aqui e não colocou a marcação em vermelho. Tá certo? Então, dessa maneira, eu consigo reutilizar código. Um outro caso em que eu utilizo bastante, essa parte de macro é na definição aqui das abas. Olha, eu vou vir aqui na raiz. Como funciona uma aba, né? Eu clico aqui em curso e a única coisa que muda é a classe CSS que indica que essa aba é a aba que está ativa nesse momento. A classe CSS que faz isso é a classe que chama Active. Ó. Tá vendo aqui o Active nesse ali? Se eu não tiver esse Active, a aba deixa de ficar presente. Então, se eu remover essa classe daqui, olha, ela passa a ser uma aba comum. Então, por que eu uso uma macro para isso? Porque eu posso passar como parâmetro indicando qual é a aba que eu quero que esteja selecionada. Então, quando eu venho aqui em cursos, você vê que a aba fica selecionada, auxiliando o usuário na navegação, indicando para ele qual é a aba que está selecionada. Tá? Para fazer isso, se você for ver aqui no Base,
eu tenho uma macro, que é a macro de aba selecionada. Eu criei um bloco chamado tabs, onde por padrão eu não passo nada, né? Se eu não passar nada, ele vai passar aqui que a tab selecionada tem um valor vazio. Tá? Então eu crio o bloco tabs e criei uma macro chamada selectedTab, que eu estou colocando aqui. No Tecton, o que eu faço? Por exemplo, aqui nessa página aqui que é a de cursos. Se você reparar nessa página de, na verdade não aqui, mas na parte de templates, ó. Então o templates também tem um base. O que esse base faz? Ele simplesmente estende do meu template base e sobrescreve o bloco tabs, mas agora ele usa a macro para indicar que a aba A que deve constar como selecionada é a aba respectiva aos cursos. Então, todo template que herdar do base dentro de curso, ele vai ter como aba selecionada o curso, por causa desse template base aqui. Então, se eu olhar aqui o home do Courses, ó, ele está herdando do base HTML que está dentro de curso. E por conta disso, qualquer outro template que herdar desse mesmo cara aqui, ele vai ter a aba de curso como selecionada. Ó, então, o meu home de administração e o meu home de formulário também herdam do base de curso. Então, por causa disso, se eu acessar aqui o admin desse cara, eu também vou ver a aba curso selecionada. Então, vou colocar aqui o admin. Como o PF sugere, eu tenho que estar logado como admin. Então, vou fazer aqui o login do Google local. E aí, olha, o admin, ele também apresenta a aba selecionada e se eu clicar aqui no Create New Course para ele ir para o formulário, ele também mantém essa aba selecionada. Então, eu não repito código. Meu código se encontra somente no Base. Se por acaso eu precisar mudar o nome desse parâmetro, eu mudo em um lugar só. Beleza? Bom, na próxima aula eu vou explicar melhor esse Selected Tab para começar a mostrar alguns elementos interessantes para você conseguir construir os seus templates. Beleza? Até a próxima aula.